de joelho para que você esteja de pé. E é lindo isso, porque nós vamos ver o trabalho do intercessor. Quando eu leio Paulo falando isso, eu vou entender que eu estou em pé porque alguém está de joelho por mim. Você vai entender que você está em pé porque alguém está de joelho por você. Assim como tem alguém de pé porque você dobra o joelho. E aí nós vamos entender o pensamento de unidade de Deus. Porque Deus, Ele é unidade composta, do hebraico errad, a unidade composta, um só, é Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja é uma unidade composta. Por quê? Porque eu sozinho, eu não sou igreja, eu sou membro. Eu faço parte de um corpo. Tem muita gente que vai dizer, eu não preciso ir para a igreja. A igreja não é um templo. A igreja sou eu, porque os não formam corpo. Então, quando eu vejo Paulo dizendo, olha, eu me coloco de joelho para que vocês estejam de pé, nós entendemos o pensamento de unidade de Deus. E eu entendo que eu estou em pé, porque alguém está de joelho. E alguém está em pé, porque eu estou de joelho. Então, isso é lindo. Porque nós estamos aqui por aqueles que não puderam estar. Nós estamos intercedendo por aqueles que por algum motivo não conseguem hoje estar aqui. Mas você pode ter certeza que quando você precisar, sempre vai ter alguém de joelho por você. E quando nós entendemos isso, que sempre tem alguém de joelho por nós, sempre tem alguém no trabalho intercessório por nós, né? Eu perguntei, Senhor, me dá uma palavra revelada. E o Senhor me levava lá no livro do Evangelho de João. Se você puder, abra comigo o Evangelho de João, capítulo de número 11. Paulo vai dizer, olha, eu me coloco de joelho para que vocês permaneçam de pé em Cristo Jesus. E eu entendo que quando nós temos um intercessor ou alguns intercessores, Deus, Ele usa essas pessoas como ali os amigos do paralítico foi usado, para aproximar não só ele de Cristo, mas para ser potencial instrumento de cura na vida do próximo. Eu vou estar lendo aqui o Evangelho de João, capítulo 11, que vai dizer, a morte de Lázaro. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia ali, estava ali, enfermo um certo Lázaro de Betânia, na aldeia, estavam Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso número 7. Depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornarás para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois lhe disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram depois os discípulos, Senhor, se ele dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava apenas do repouso do sono. Verso de número 38, diz, Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças eu te dou, porque me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas,
e o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? A Bíblia vai falar que Jesus ele era amigo de Marta, de Maria, de Lázaro. A Bíblia diz que um dia Marta introduz Jesus dentro da sua casa. E dali Jesus se torna hospedeiro, porque todas as vezes que ele vai na aldeia de Betânia, ele passa na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Mas a Bíblia vai dizer que um dia suas irmãs mandam uma mensagem para ele, dizendo avisando a Jesus que o seu irmão ali estava enfermo. E o que eu acho bonito é que elas vão dizer assim: Jesus, a quem tu amas está enfermo. Ela estava dizendo a Jesus: Jesus, ele não é qualquer um no meio do caminho. Ele não é qualquer um que quer só um milagre teu. Quando elas mandam aquela mensagem ali a Jesus, de uma forma desesperada, elas estavam dizendo: Jesus, venha, porque ele não é qualquer um para o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ele demora 2 dias ainda ali. E ainda havia 2 dias para chegar até Betânia, totalizando 4 dias. E quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos ver alguns estágios de morte. Como assim, missionário? Nós vamos ver, por exemplo, o filho da sunamita. Ele morre, a mãe coloca ele na cama ali do profeta e vai atrás do profeta. A Bíblia diz que ela traz o profeta e que ali o Senhor realiza um milagre. Só que o defunto não estava enterrado. O defunto estava morto, mas o corpo ainda, vamos dizer assim, estava quente. Nós vamos ver também ali a viúva de Sunem, a viúva ali de Naim, quando ela tem o seu único filho agora, tirado assim a vida. E a Bíblia diz que ele não estava enterrado, mas que ele já estava indo para o velório. Quando Jesus encontra ela estava no meio ali do caminho para enterrar o filho. Mas no caso de Lázaro, quando Jesus chega, o corpo não estava mais quente, como o filho ali da sunamita, como a filha de Jairo. O corpo não havia sido preparado e estava agora no velório. Quando Jesus chega até Betânia, ele já estava morto. Então, em todos os estágios de milagres em relação à morte que nós vamos ver na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eu acho que o de Lázaro é o mais profundo. Por quê? Porque ele estava morto e enterrado. E quando Jesus chega ali, elas vão dizer a Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas vão dizer a mesma coisa para Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse chegado a tempo, o meu irmão não teria morrido. E eu acho engraçado porque quando elas falam isso para Cristo, elas estão dizendo: se o Senhor não tivesse se atrasado, o meu irmão não teria morrido. O primeiro recado que elas mandam é: Jesus, ele não é qualquer um. E quando Jesus chega, elas estavam dizendo: eu avisei que ele não era qualquer um. Mas se o Senhor não tivesse se atrasado, ele estaria vivo. Mas Jesus vai dizer para Marta: olha, se creres verás a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, já haviam ali 4 dias que Lázaro havia morrido. E na tradição ali judaica, existiam alguns milagres que só o Messias podia fazer. Um milagre que só o Messias podia fazer: curar um leproso. Outro milagre que só o Messias podia fazer: curar um surdo e mudo. Por quê? Porque quando os judeus iam expulsar o demônio, eles perguntavam o nome do demônio. E quando o demônio falava, então eles autorizavam ali, eles expulsavam para que o demônio saísse. O mudo não ia conseguir falar. Então só o Messias podia ter autoridade para expulsar o espírito deles. E outro milagre que só o Messias podia fazer era ressuscitar o morto que estava ali há 4 dias já morto. Então quando Jesus chega ali até a aldeia de Betânia e se depara com Marta, se depara com Maria, que havia avisado que ele não era qualquer um que estava doente, que vai declarar ali que se Jesus não tivesse se atrasado, o irmão delas estaria vivo. Jesus ele chega quando Lázaro ele não só está morto e enterrado, mas 4 dias Lázaro já estava em estado de decomposição. Nós vamos ver estágios de morte na Bíblia nenhum que foi ressuscitado estava num estado tão terrível quanto Lázaro. Nós vamos ver o filho da viúva de Naim, que estava indo para o velório. Nós vamos ver ali da sunamita, que o corpo ainda estava quente. Nós vamos ver a filha de Jairo. Mas no caso de Lázaro, este homem já estava em processo de decomposição.
Eu acho que mais terrível que ele, só o que foi ressuscitado ali com os ossos do profeta Eliseu. Porque a Bíblia não vai declarar quanto tempo ele estava morto. Mas quando a Bíblia declara que Lázaro estava 4 dias morto, eu entendo que ele já estava em estado de decomposição profunda. Eu não sei se alguém aqui gosta de anatomia, mas quando o Senhor me dava essa palavra, eu fui estudar sobre o processo ali de decomposição. Né? Acho que com a morte ali da cantora famosa, todo mundo, né, a morte se tornou um assunto meio que pesquisável. Mas eu pesquisei porque antes disso acontecer, o Senhor já tinha me dado essa palavra. E eu fiquei assustada, irmãos, em quão rápido esse processo começa. Porque ele começa 10 minutos depois que você não tem mais vida. Hoje nós temos ali um sistema aperfeiçoado para tentar manter o corpo. Mas de qualquer forma, naquela época não tinha como é hoje. Tão evoluído. E ainda assim, com toda a tecnologia que nós temos, ainda tem que ser rápido a preparação de um corpo. Porque o processo de decomposição é muito rápido. Né? A gente já estava comentando aqui da cantora famosa, que infelizmente faleceu, teve que ser enterrada no dia seguinte. Não deu para decorar. Por quê? Porque quando você morre, quando eu morri, em 10 minutos as minhas células começam agora, que viu que não tem vida mais, que não tem atividade sanguínea, então o corpo começa no seu processo de decomposição. Ali, né, quando nós vamos estudar anatomia, eu sempre gostei, desde pequena. Né? Eu falava para o Senhor, assim que eu me converti, que eu ia ser médica. Ele dizia, você vai ser missionária. Eu falava assim, eu vou ser missionária, mas no campo medicinal. E eu lembro até hoje que o Senhor falou, não, você não vai ser médica, você vai ser missionária. E eu falei, Senhor, deixa eu ser missionária no campo, me põe lá no meio do povo doente, porque eu tinha muito esse desejo. E o meu desejo sempre foi ser neurocirurgião, sempre apaixonado por neurologia. E aí eu lembro quando a minha teimosia alcançou um nível muito grande, eu já estava naquela época de escolher, eu comecei a ter tremura nas mãos. E aí não tem como ter tremura nas mãos e ser uma médica cirurgiã, né? E aí o Senhor falou para mim, você vai ser médica de almas. Mas o meu gosto nunca acabou pela anatomia. Então estudar anatomia para mim é uma paixão. E quando o Senhor me deu essa palavra, que eu fui estudar anatomia, eu vi que com 10 minutos o seu corpo já começa a se preparar para a morte. Em poucas horas você começa a empalidecer. Em pouco tempo. O sangue que não circula mais pelo corpo vai agora empalidecendo o seu corpo. Se você for uma pessoa que tiver uma pigmentação mais forte, esse processo vai ser maior. Mas se você for uma pessoa mais clarinha, mais branquinha, rapidamente você está ali empalidecido. Quando você estuda esse tipo de anatomia, você vai ver que um dia já é o suficiente para o teu corpo inchar. O teu corpo inchando, ali quando a gente estuda, nós vamos ver uma coisa que eu achei fascinante. Por quê, missionário? Porque o seu intestino começa a se comer. As larvas do seu intestino, que uma vida inteira trabalhou ao seu favor, todo o intestino que trabalhou ali, né, as larvas que trabalharam para que você tenha, né, imunidade, é por isso que a gente fala que criança criada na rua tem uma imunidade enorme, né, porque tem muita bactéria no organismo. Então, ali quando você estuda anatomia, você vai ver que as larvas que trabalharam a vida inteira para o teu organismo começam a comer o seu intestino. É por isso que você vai ver geralmente defunto com algodão no nariz, com algodão nos ouvidos. Por quê? Porque senão as fezes dentro do corpo começam a escapar por todo buraco que ele acha. Ali não demora 2 dias para você estar empalidecido, para você estar inchado, para a órbita dos seus olhos saltarem para fora. E é por isso que a maioria, né, tem pessoas que morrem de olho aberto, mas você sempre fecha os olhos de novo. Porque não demora muito tempo, as órbitas dos olhos saem para fora. Então você imagina, não sei se alguém já viu aqui, eu gosto muito de ver vídeo de necrópsia. Meu marido fala que eu sou louca. Mas eu gosto, gente, eu tenho prazer, Deus sabe todas as coisas. E eu lembro que quando Deus me deu essa palavra, que ele ficava martelando, decomposição, decomposição, decomposição. Eu falei, Senhor, eu vou... Mas como é que se estuda o processo, né, de decomposição sem estudar necrópsia? Tem uma pastora que falou, ainda bem que Deus deu para você a palavra. Se fosse para mim, eu não ia estudar nada.
né? Porque nem todo mundo tem esse estômago, mas eu gosto muito. E aí, quando eu passei a semana assistindo necrópsia, meu marido olhava e falava assim: meu Deus do céu, você gosta de açougue, não é possível. E aí, quando a gente vai ver ali, eles estudando os órgãos para ver como é que foi, por que a pessoa morreu, gente, os órgãos, eles apodrecem em poucas horas. E eu fico pensando: meu Deus, como nós somos frágeis, né? Tanta gente arrogante, tanta gente com o nariz empinado. Esses dias eu ouvi uma pessoa, eu fiquei ouvindo, né? Porque se a pessoa da minha parentela, se estiver me olhando, vai saber quem agora, né? Que falou assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. E não é a verdade, o estágio da vida dela ela precisa de muita gente. Mas eu falei: Senhor, só para levar o seu caixão você precisa de 4. Nem depois de morto você pode dizer que precisa dos outros. Porque até depois de morto você precisa que alguém te dê banho. E eu estava ali estudando como é rápido, gente. O sistema, quando não vê mais vida no corpo, ele já começa a avisar: esse corpo não tem mais vida. Não tem mais atividade cerebral nele. O cérebro, gente, em poucos dias, 1, 2 dias, ele começa a se desmanchar. A mesma coisa acontece com os órgãos. Eles começam a apodrecer e se desmanchar. As larvas do seu corpo começam a comer o seu intestino. Seu corpo incha, fica verde. Agora de branco ele vai ficar verde. Ele vai ficar inchado, seus olhos saltam para fora. As suas unhas começam agora a cair. Se você olhar no defunto por 2, 3 dias, não dá mais para saber quem é. E é incrível, porque quando Jesus chega ali em Betânia, Lázaro já estava em processo de decomposição profundo. Porque não tinha apenas algumas horas que Lázaro morreu. Ele não estava na cama de alguém esperando. Lázaro não estava no meio de um velório, 12 horas um dia, dentro de um caixão. Lázaro estava enterrado, dentro de uma gruta há 4 dias. Os órgãos de Lázaro já estavam se desmanchando. O cérebro de Lázaro já estava se desmanchando. O intestino de Lázaro já estava sendo comido pelas larvas do estômago. As sujeiras intestinais, né, as fezes, o sangue, a água do corpo já estava se esvaindo pelos buracos do corpo de Lázaro. Em outras palavras, quando Jesus chega em Betânia, Lázaro, ele estava aos pedaços, literalmente. E é por isso que aqui vai dizer que quando ele manda abrir ali a caverna, tirar a pedra do sepulcro, a irmã de Lázaro vai dizer: Jesus, não faça isso, porque já cheira mal. Por que cheira mal? Porque está podre. Irmãos, vocês já viram uma fruta ou um legume podre? Esses dias a minha cozinha começou a feder e eu abri geladeira, abri tudo para ver o que era. Aquele cheiro de podre. Quando eu fui ver, gente, era uma batata que estava escondida no meio das outras, que estava podre. E causou um cheiro horroroso. Uma batata em um dia. Você imagina o que é um corpo humano há 4 dias em decomposição. A irmã de Lázaro vai dizer: Jesus, não faça isso, porque esse corpo literalmente está podre. Está podre. Mas o que Jesus falou para os seus discípulos? Ele disse que essa doença não era para a morte. E a Bíblia diz que ele chega, quando a irmã vai tentar interceptar a abertura da caverna, ele vai dizer: Marta, eu falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus. E ela então fica nadando. E a Bíblia vai dizer que Jesus dá uma ordem. Jesus vai dizer: Lázaro, sai para fora. E aí começa o maior milagre que eu particularmente acho dentro da Bíblia. Quando vai se falar da fora de Jesus, os milagres que Jesus fez. Por quê? Primeiro, ele estava atado. Não sei como ele saiu de lá, provavelmente pulando, porque ele estava atado. E Jesus não mandou ninguém lá desandar ele. Segundo, não foi só sair para fora, gente. Não foi acordar e sair para fora. Não, missionária. Por quê? Por causa do processo de decomposição. Lembra que eu falei? Né? Que o corpo está inchado, que as larvas já comeram o intestino, que a sujeira já está saindo pelos buracos do corpo, que os olhos já estão fora da órbita, que já não tem mais unha. Então Lázaro estava nesse processo.
E o que acontece? Quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Gente, olha que extraordinário. Jesus estava dizendo ao cérebro, volte a funcionar agora. Olha aqui. Jesus estava dizendo ao sangue, volta a circular agora. Jesus estava dizendo aos pulmões que já estavam podres, volta a respirar agora. Jesus estava dizendo ao intestino que já estava sendo comido pelas larvas, eu não sei como foi que aconteceu isso. Mas as larvas assim tiveram que dizer, para de comer agora. Por quê? Porque o mestre quer o intestino dele de novo, recomposto. As unhas que já estavam caídas, Jesus estava dizendo, unha, volta para o lugar agora. A sujeira que tinha saído pelo corpo, Jesus estava dizendo, cessa esse processo agora. Agora o sistema cardíaco ali, o sistema nervoso de Lázaro, que há 4 dias estava morto, Jesus vai dizer, sistema nervoso volta a circular agora, sistema respiratório volta a trabalhar agora, sistema neurológico volta a funcionar agora, intestino seja restabelecido agora. É lindo porque ele estava aos pedaços. Ele estava se desmanchando. Quando Jesus chega e ordena todo o corpo ao estado de decomposição, para agora, e restabelece o corpo dele agora. Isso é lindo. Porque, irmãos, esses dias eu queimei o dedo. Porque eu sou uma pessoa muito agitada. Já perceberam que para mim é uma dificuldade de ministrar esse som atrás, né? Porque eu perco aqui o fio da meada. Se você trocar Jesus por Genésio, como eu já troquei aqui, gente, vocês relevam, isso é mais de dor. É porque eu sou agitada. E esses dias eu queimei o dedo na cozinha. Porque eu quero cortar com a mão esquerda e mexer o meu pé. Eu queimei o dedo, irmãos. Eu passei a noite inteira com o dedo num copo de água. Porque eu não aguentava a dor. Você imagina o que é um homem em um processo de decomposição profundo. Em uma palavra, o corpo dele tem que voltar a funcionar na hora. É lindo. É lindo, porque Jesus não estava só dizendo a vida volta. Mas Jesus estava dizendo a complexidade aqui de uma decomposição profunda. Encerra o processo. E agora faz o processo contrário. Qual, missionária? Se recompõe agora. E a Bíblia diz que ele sai para fora. Provavelmente pulando. Olha que lindo, ele passou 4 dias deitado. E quando Jesus manda ele sair para fora, o corpo dele tem força para ele ir pulando até Jesus. E aí Jesus vai dizer, desata ele e deixa ele. Missionário, o que você quer falar? Aqui eu entro na palavra e já termino. Nós estamos falando de intercessão. Que Paulo ele vai dizer, por causa de vocês, para que vocês se mantenham de pé, eu me coloco de joelho. Aqui, nessa palavra, nós vamos ver o poder da intercessão. E o poder que tem alguém interceder por nós. A maior dádiva que Lázaro tinha era ter 2 intercessoras. Quem? Marta e Maria. Porque desde quando ele estava doente, as 2 vão chamar Jesus. As 2 se inquietam com ele. Quando ele morre, Jesus chega. As 2 deixam claro para Jesus que se Jesus estivesse ali, eles não teriam morrido. Então eu acho lindo a dádiva que Lázaro tem na vida dele. De ter 2 intercessoras extraordinárias na vida dele. Paulo ele vai dizer, eu fico de joelho para que vocês estejam de pé. E que o poder do Espírito Santo faça com que vocês sejam fortificados e entendam o amor de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, eu sou um intercessor, mas quem opera a força é o Espírito. E eu intercedo para que o Espírito fortaleça vocês. Marta e Maria eram as intercessoras, mas o poder estava no Cristo a quem elas clamavam. E a Bíblia diz que quando Cristo chega, ele já está aos pedaços. Mas por causa de 2 intercessoras extraordinárias, o Cristo vem e manifesta o poder.
Só Deus sabe como você está aqui. Porque a mensagem dessa palavra é que muitas vezes nós estamos que nem Lázaro. Aqui em uma metáfora, João. Por quê? Porque tem vezes nós estamos só os pedaços diante de Jesus. Por fora está tudo bem. Mas o Senhor sabe o estado emocional que você tem que lidar na sua casa. O Senhor sabe o psicológico que você tem que lidar com a sua enfermidade. O Senhor sabe que tem muita gente dentro da casa dele, dentro desse lugar essa tarde, como Lázaro estava, aos pedaços. E faz tanto tempo que já está aos pedaços, que parece que nada vai mudar. Parece que nada vai ser alterado. Porque o que pode acontecer depois de 4 dias de decomposição? Alguns vão dizer, mas ele dizia que amava tanto a Lázaro, ele que curou tantos enfermos, não poderia este curar quem ele amava? Alguns até duvidam do amor de Jesus por Lázaro. E tem vezes que as pessoas estão assim na nossa vida. Mas se Jesus te ama, por que você está passando por isso? Mas se Deus é na tua vida, por que essa situação não muda? Às vezes o inimigo da nossa alma lança no nosso pensamento. Mas se Ele te ama, por que você está nesse estágio? Por que está aos pedaços? E muitas vezes nós estamos assim de fé, aos pedaços diante de Jesus. Muitas vezes nós estamos com o nosso emocional aos pedaços. Muitas vezes nós estamos com a nossa força, o nosso vigor aos pedaços. Muitas vezes nós estamos com a nossa espiritualidade aos pedaços. Nós estamos literalmente aos pedaços. Mas coisa boa é ter intercessor. E coisa boa é alguém montar campanha com um propósito. Por esta causa eu me ponho de joelho. Coisa boa é ter intercessor que você nem sabe que está intercedendo, mas está lá. Coisa boa é ter alguém dizendo: Jesus, socorre Lázaro, Jesus. Jesus, socorre a Keila, Jesus. Jesus, socorre a pastora, o pastor, as filhas do pastor, a congregação do pastor. Coisa boa é ter Lázaro doente, Marta e Maria de pé ali, intercedendo. Por quê? Porque onde tem intercessão tem manifestação de poder. E quando Jesus chega, ele está aos pedaços. Mas Jesus vai dar a ordem dizendo: toma o corpo de Lázaro, ressuscita agora. Por quê? Porque eu quero ele vivo. Jesus vai dizer: não é para a morte, é para a glória. Ele não está morto, ele está dormindo. E Jesus nos trouxe essa tarde para dizer: tem gente intercedendo por você. Jesus está dizendo essa noite: tem alguém intercedendo por você. E eu escuto a intercessão que você faz e as que fazem ao seu favor. E o Senhor te trouxe essa tarde para dizer: eu sei o seu estado. Porque, irmão, Jesus sabia ou não que Lázaro tinha morrido? Sabia. Jesus sabia ou não que Lázaro estava 4 dias enterrado? Sabia. Jesus sabia ou não que ali Lázaro estava fedendo? Sabia. E ele está essa tarde dizendo: eu sei o seu estágio, eu sei que está aos pedaços, eu sei que está enfraquecido, eu sei que está abalado, eu sei que está em decomposição espiritual, ministerial, familiar. Mas o Senhor te trouxe essa tarde para dizer: eu sei que você está aos pedaços, e eu vim através do Espírito para te recompor na presença de Jesus Cristo. Deus está dizendo essa tarde: desespero que assola o coração
eu vim aqui porque tem alguém intercedendo. Deus está dizendo, eu vim através do meu Espírito, porque eu ainda amo Lázaro. E Ele está dizendo, eu sei não só o teu estágio, mas eu vou te recompor da minha presença. Isso é lindo, porque unidade. Os filhos intercedem e o Pai eu quero poder. E o que eu acho mais lindo é que o defunto que estava fedendo, já estão acabando. Aqui no capítulo 12 vai dizer sobre o banquete. E nós vamos ver que está em ordem. Porque aqui diz que os fariseus, os homens religiosos, procuravam matar não só Jesus, mas a matar a Lázaro por causa do milagre, que levaram muitos a crer em Jesus. Mas o que eu acho lindo é que o defunto, que passou 4 dias em estado de decomposição, é o defunto que agora ali não é mais defunto, é um homem vivo sentado à mesa, em um banquete com Jesus. O que está acontecendo no capítulo 12 é praticamente um culto de ação de graça. É um jantar de ação de graça. E tudo voltou ao seu normal. Por quê? A Marta está servindo, a agitada Marta, né? Ela começa ali chamando Jesus e ficando brava porque Maria não ajuda. Ela não vai mudar, ela vai continuar dando jeito, servindo. Ela está servindo. Tem uma mulher que tem dificuldade de não servir, não é mesmo? Meu Deus, eu falo, Senhor, a minha casa, as pessoas, eu não consigo ter um minuto de descanso, né? Porque se tem gente que serve a mulher, ela está servindo. A história dela, ela começa brigando porque Maria não ajuda ela, muita irmã. Porque quem tem irmão mais novo sabe a briga que é, né? A briga que é. Porque assim, se tiver caçula aqui, gente, não leva mal, mas pelos meus caçulas aqui que eu tiro. Eles acham que são as mais velhas que fazem as coisas, né? Aí aquela briga toda, gente, já aprontei cada coisa com meu irmão. Tá? Hoje, eu falo assim que louvado seja Deus, né? Porque quando a gente era pequeno, era tipo carinha dela. Tá? Eu falo assim que às vezes eu entendo porque queriam vender José, gente. Né? Então, assim, ela já começa a cena brigando. Porque essa Maria para Marta é folgada, que não quer ajudar. Né? Ela já começa nessa preocupação. E como é que termina a história dela? Ela servindo. E Maria? Maria termina onde Maria sempre teve, nos pés. Porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus entra na casa, ela fica nos pés. A briga entre as duas, né? Jesus vem e acalma. E a história dela termina como? Ela nos pés. Né? Com o óleo ali ungindo. Porque cada um tem o seu jeito de adorar o Senhor. Né? Uns são mais agitados, outros, né, são mais quietinhos. E Deus recebe ali a adoração de todos. E onde é que está Lázaro? Na mesa. Tudo voltou ao normal. Parece que há 4 dias atrás tinha um luto dentro da casa? Não parece. Parece que há 4 dias atrás, essas irmãs que sempre estão brigando porque uma está nos pés e outra tem que fazer as coisas, estavam juntas chorando a morte de Lázaro? Não parece. Quem olha agora no capítulo 12 nem imagina o luto que elas viveram no capítulo 11. Mas o que eu acho lindo para encerrar a palavra é que Deus, Ele coloca tudo no lugar. Ele recompõe e estabelece Lázaro. E Ele promove a família de Lázaro de novo um banquete em volta da mesa. Aqui eu termino, irmãos. Como foi ali ministrado pela Kelly, tem hora que a gente acha que o processo nunca vai ter fim. Parece que o negócio nunca vai mudar. E a pergunta que nós mais fazemos é: Senhor, por que e até quando? Até quando? E talvez você tenha entrado aqui essa tarde dizendo: Senhor, até quando eu vou ficar assim? Até quando essa enfermidade vai assolar minha carne? Até quando a confusão vai reinar dentro da minha casa? Até quando, Senhor, eu vou ficar desestabilizado desse jeito? Mas aqui é uma campanha de intercessão, tem intercessores essa tarde. E Jesus te trouxe para dizer: eu ainda te amo. Eu amo a tua casa. Eu amo tua família. E eu sei o teu estado, mas o meu Espírito hoje vem para te recompor. Jesus está dizendo a mim, a você essa tarde: eu ainda amo a tua casa, eu ainda amo a tua família. E essa tarde eu venho recompor
Se alegra no Senhor. Porque ainda tem muito banquete para você viver. Quem olha Marta e Maria chorando vai ficar triste quando vê a família toda reunida e festejando. Porque a Bíblia diz, eu sei que eu falo que eu vou terminar, porque eu terminar com o Espírito Santo, gente, ele está mandando falar. Porque quando elas estão ali chorando, tem uma multidão atrás. Alguns estão duvidando do amor de Jesus pela família, outros estão sem entender nada. Mas quando a família está reunida no banquete, a Bíblia vai dizer que tinha gente bravo, porque Jesus ressuscitou a Lázaro, e por causa disso, muitos creram nele. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tem muita gente que acha que o seu final é decomposição. Mas Deus está dizendo, quando vê o que eu vou fazer com você, com a tua casa, vai ficar indignado. Não vai saber como foi que aconteceu. Mas Deus está dizendo, tem gente que vai pular por causa do que eu vou fazer. Mas Jesus está dizendo, eu não devo satisfação para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. E quem não se alegrar vai ter que ver o que Jesus vai fazer com você, com a tua casa. Aleluia. Quando o diabo fala que está demorando, se apega nessa palavra. Amém? Não tem nada que ele não possa fazer. Ele vai recompor aqui sem a recomposição. Porque ele ama você, ele ama a tua casa. E ainda tem muito banquete para você viver. Amém? Assim, eu peço, pela permissão da pastora, que você se coloque de pé. Eu quero interceder por você. Amém? Eu intercedo por você, você intercede por mim. E a gente vai vencendo em Cristo Jesus, e o poder dele vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entreguei aquilo que o Senhor me deu. Deus, eu entreguei até onde o Senhor deu, Pai. E eu venho aqui com a permissão, Senhor, da pastora dessa casa, Senhor, junto com os meus irmãos, sem ira, sem contenda, Deus. Eu venho assim interceder por eles e eles por mim, Senhor. Então eu oro, Senhor, porque o Senhor é Deus que esquadrinha coração e o Senhor sabe qual é o estágio de cada um aqui dentro, Senhor. O Senhor sabe quem está sendo aprontado dentro de casa, Deus. O Senhor sabe quem está vivendo enfermidade. O Senhor sabe quem está abalado espiritualmente, quem está fraco. Eu não sei, mas tu sabes. Mas eu me coloco como intercessora para pedir, Deus, debaixo dessa palavra, da autoridade dessa palavra, que quando o Espírito
Amém, queridos? Peço perdão pelo horário. É por isso que eu não cantei, porque eu fico rouca fácil. Amém? Pastora, Deus abençoe. Precisar de nós, estamos aqui. E eu só quero fazer um agradecimento, porque quando eu falei com a Karen, eu estou passando por processo de enfermidade, e eu falei, Karen, talvez eu não vou conseguir. E ela falou, não tem problema, a gente dá um jeito, te busca, paga o Uber. E eu quero assim agradecer, porque não é todo mundo que é tsunamita, minha gente. Por quê? Porque tsunamita, antes de olhar o profeta, ela olha as necessidades dele. E nessa caminhada por algumas igrejas, ao longo dos 5 anos que o Senhor tem abençoado o ministério, muita gente, pastora, vai nos tratar bem depois da profecia. Muita gente vai nos tratar bem depois da palavra liberada. Mas eu louvo a Deus, porque graças a Deus são pouquíssimos os ministérios que isso acontece. Mas eu louvo a Deus pelo cuidado com a minha vida. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem nessa simplicidade e principalmente proporcionando alegria aos ministros que estão nessa casa. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu só agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.
maravilhosa, né, irmãos? Aleluias. Eu quero agradecer a missionária Keila por ter vindo, atendido ao nosso pedido. Para a gente é sempre uma alegria ter ela aqui, o povo da igreja dela. Nós já somos tudo de casa. Glória a Deus. Eu quero também, nessa hora, apresentar a missionária Arlete, a irmã Amanda, seu esposo Leandro, os filhos deles. Para nós é uma alegria ter vocês aqui. Como nós vamos receber, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé para nós agradecer ao Senhor por esse dia. Eu quero nessa hora, glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar a missionária Keila. Nós gostaríamos de fazer uma oração por você em especial. Glória a Deus. Chamar uma Kelly. Quero, vem cá. Venha fazer essa oração. E nós já estamos também orando para agradecer por esse culto. Amém? Aleluia. Vocês vão compartilhar? Amém. Quero que a igreja ore a favor dessa missionária. Quando eu falei com ela, o Senhor me incomodou de fazer constante oração por ela. Só ela sabe o que está passando. Quero que todo mundo ore em favor da vida dela, que Deus está no controle. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Senhor, estamos aqui apresentando, Senhor, a vida da missionária Keila, Senhor. Tu sabes o que ela tem passado, Senhor, as lutas, Senhor, as dificuldades, Senhor. Mas eu creio no Deus dos impossíveis, o Deus que traz força, o Deus que traz refrigério, o Deus que traz alívio, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, eu peço em oração da saúde dela, Senhor. Venha repreender toda a dor, Senhor. Venha trazer força nos ossos, Senhor. Venha trazer restauração, Senhor. Eu acredito no Deus que tudo pode fazer, Senhor. E esta noite o Senhor falou que o Senhor é o Deus que coloca tudo no lugar, que traz força onde não tem, Senhor. Então, Senhor, venha na saúde dela, Senhor. Venha abençoar, Senhor. Venha repreender todo o mal, Senhor. Venha fazer algo novo, Senhor. Cuida dela, Senhor. Abençoa também o ministério dela, a saúde dela, Senhor. A igreja dela, o marido dela, a família dela, Senhor. Venha cumprir o Teu querer na vida dela, Senhor. E venha repreender todo o mal, Senhor. E venha trazer força e ânimo, Jesus. Segundo o Teu querer e a Tua vontade, Jesus. Também, Senhor, peço oração, Senhor, a cada um que aqui está, Senhor. Leva-nos em paz, cobre com Teu sangue, Senhor. Senhor, que a gente venha levar a cura, Senhor, a libertação, a restauração para a nossa casa, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Cobre com Teu sangue, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Se Deus é por